Bom dia! Sejam bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema relevância, né? E nós estamos aqui recebendo uma pessoa muito querida, né? Que a gente conheceu aí fazendo um trabalho, um grande diferencial no município de São Paulo. Eu vou ler aqui o currículo dela, né? Ela é a Daniela Silveira, e a Daniela Silveira é formada no Renova BR, é líder Vamos Juntas na política, embaixadora do Instituto Triângulo e do Vote Nelas, é ativista pelas causas sociais também, né? E ela tem um projeto muito incrível sobre sustentabilidade na prática, um projeto de conscientização ambiental que ela levou isso para as escolas, para vários lugares, e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. O assunto de hoje, então, é educação de sustentabilidade na prática para famílias em época de pandemia. A Daniela já chegou, deixa eu convidá-la aqui. Vamos aguardar. Bom dia, Lúcia, seja bem-vinda. Tânia, seja bem-vinda. Vamos aguardar. Oi, Daniela. Tudo bem? Tudo Como bem? você está? Que maravilha! Estou muito feliz de te receber aqui. Agora eu acho que o teu sinal de internet não tá muito bom. Tá falhando. Bom dia, Mayara. Melhorou? Melhorou. Esse Voltou. melhorou? Sim. Então, Daniela, eu estava falando aqui a respeito do teu projeto, né? Nós vamos trazer aqui esse tema, o tema da educação da sustentabilidade na prática, para famílias nessa época de pandemia, quer dizer, extremamente atual e importante, né? Mas eu também queria que antes da gente entrar no tema específico, você falasse um pouquinho de você, do seu trabalho, do seu projeto, os estudos que você fez. Você pode dar uma palhinha para gente? Posso sim, Vanessa. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite em estar aqui com você hoje. Dizer que para mim é muito importante, porque quanto mais pessoas souberem do projeto, melhor a divulgação, enfim. Então é muito importante. Obrigada pelo convite, por poder estar aqui hoje com você. Bom, eu sou paulista, nasci e criada em São Paulo, eu tenho 39 anos, eu tenho 3 filhos, eu sou formada em políticas públicas, faço especialização em cidades inteligentes sustentáveis, acabei de me formar no Renova BR, que é formação política, né? Eu também, na verdade, hoje eu faço parte do programa Vamos Juntas, e sou líder do Vote Nelas. A gente luta por mais representatividade feminina dentro da política, uma vez que nós somos 52% da população. E hoje nós somos apenas 14% dentro da política, ou seja, nós ainda temos muito a crescer em representatividade feminina dentro da política. Sim. Porque ainda é um mundo muito machista, ainda é um homem dominado pelos homens a política. E o lugar da mulher é sim, aonde ela quiser estar, ela tem que estar, né? Então, assim, uma das nossas causas, das nossas bandeiras, além do futuro sustentável, que é uma causa que eu super e eu acho que é Daniela, extremamente importante. o som tá baixo. Eu não sei se é o celular. No Tá no máximo, máximo? Tá. Ele. tá. Ok. Então, uma outra causa que a gente defende muito é a questão também do direito da mulher, né? Do empoderamento feminino. Então, essas são causas que a gente defende, que eu acredito muito, além
da inovação e renovação política, que a gente precisa mudar o cenário do nosso país, que se a gente for conversar sobre isso é uma outra conversa, é uma outra coisa. E assim, a gente precisa de muitas transformações, de muitas mudanças. Desculpa, gente, porque eu tô no trabalho e tô falando com a Vanessa e aí chega a gente para atender a todo momento. Sim. Olá. Seja bem-vinda, Rosimeire, Aloísio, que maravilha. Então, Daniela, mas me fala um pouquinho mais desse teu trabalho aí com a questão da sustentabilidade. O que você faz? Bom, Te chamou a atenção para o meio ambiente? a questão da sustentabilidade surgiu assim. Na verdade, eu tinha uma vontade muito grande em educação ambiental. Porque eu, na minha época de escola, eu não tive educação ambiental. A gente teve algo muito superficial que, assim, que nos ensinou o que é reciclagem, de que forma, mas assim, não na prática, não falou assim, olha, vocês precisam fazer dentro da sua casa, vocês precisam fazer na escola, vocês precisam levar isso para o dia a dia de vocês. Então, assim, é uma coisa que nós aprendemos de maneira superficial. Então, na verdade, eu senti a necessidade de trazer isso para os meus filhos. E como eu sempre fui uma mãe muito atuante dentro da escola, sempre participei do conselho das escolas, enfim, conselho de pais e mestres, essa coisa, eu acabei, na verdade, levando essa sugestão, foi super bem aceita. E aí eu comecei a criar vínculos. Eu hoje ainda estou dentro da Prefeitura de São Paulo, eu trabalho na Prefeitura e eu sou responsável pela área de sustentabilidade dos mercados de sacolões dentro da cidade. Eu fiz a implantação da coleta seletiva desses equipamentos, então eu tinha assim uma certa facilidade. E aí eu entrei em contato com essas pessoas, fiz o network e acabei, na verdade, criando esse projeto para levá-los para a escola. Então, hoje a gente leva a coleta seletiva, a gente leva a reciclagem de óleo, a gente ensina para as crianças, a gente conversa com os pais e, assim, as crianças são os nossos maiores agentes ambientais. Então, assim, é fenomenal tudo que a gente faz em relação à criança. Eles ajudam demais, demais. E assim, o resultado é surpreendente. Então, hoje a gente precisa de políticas públicas voltadas para educação ambiental. A gente precisa de políticas públicas voltadas para a questão de sustentabilidade dentro da cidade de São Paulo. Porque é uma questão que, assim, muitas pessoas esquecem, deixam para lá e, assim, é uma questão importantíssima. Porque se você vê agora, durante a pandemia, nós reduzimos cerca de 52% do nível de poluição dentro da cidade de São Paulo. Então, quer dizer, a pandemia ela veio para impactar a gente em todos os sentidos. Então, isso mostra que do jeito que nós estávamos, o normal que nós tínhamos, íamos ser normal, não pode continuar. Nós temos que ter um novo normal daqui para frente. Nós temos que criar novos hábitos, novas maneiras. Então, assim, é isso que a gente tem buscado. Eu acho interessante, né? Deixa eu só fazer uma colocação que eu estava até comentando, né, com a Maiara, que trabalha com a gente, e eu estava dizendo para ela, Maiara, quando eu estava em Pernambuco, né, eu morei um tempo numa cidadezinha lá do interior de Pernambuco, eu montei um projeto chamado SOS Meio Ambiente, e a gente levou esse projeto para a prefeitura, né, municipal. Ele até foi colocado em prática, mas as pessoas não tinham, é como se eu fosse uma louca, né? Eu estava trazendo algo totalmente de outro mundo. Ninguém tinha despertado para a questão da sustentabilidade, né? E aí eu acabei lutando ali sozinha
e fui deixando de lado porque realmente parecia que eu era aquela cientista louca, né? Que veio com uma ideia mirabolante. Mas eu percebo que esse ensino também foi colocado, por exemplo, para a escola dos meus filhos agora, né, trazendo para o momento atual, mas é mais no sentido das pessoas saberem do que se trata. O que é sustentabilidade? Eu sei o que é, né? Eu aprendi, eu já ouvi falar. Mas não existe um estímulo, né? Um movimento para uma tomada de ação, né? Que tomada de ação é essa? Ok, eu sei, mas como eu faço parte disso? Que consciência eu preciso tomar? Que conhecimento eu preciso ter para agora entender que eu faço parte desse todo? E qual ação eu devo tomar para realmente me autorresponsabilizar por esse todo? O que Por existe? exemplo, quando a gente. Desculpa. Não, era a última pergunta. O que existe, né? O que é possível fazer para que as pessoas se movimentem? Fora, agora, quem assistir esse vídeo, quem tiver acesso a esse vídeo, o que essas pessoas podem fazer para fazerem parte de todo esse trabalho, né? Dessa, não só divulgação, mas de ações práticas para colaborar? Sim, uma coisa que é muito importante, eu sou embaixadora do Instituto Triângulo. O Instituto Triângulo, ele cuida da questão do óleo de cozinha usado e nós levamos para todas as escolas e condomínios aqui da região. É um trabalho mesmo de formiguinha, sabe, Vanessa? A gente está fazendo assim no micro para que isso se torne um macro. Mas se a gente tem que começar no pequeno para que possa crescer, né? Então, assim, hoje o Instituto Triângulo, quando a gente leva, a gente, como maneira de fazer com que a pessoa sinta-se envolvida, engajada, para engajar a pessoa, hoje a cada 2 litros de óleo usado que ela dá, ela ganha 2 barras de sabão ecológico. Um sabão super bacana e as pessoas amam. Isso é como se fosse um incentivo. Olha, porque você está colaborando com o meio ambiente, nós vamos te incentivar. Então, o que acontece, Vanessa? A cada 1 litro de óleo usado de cozinha que nós despejamos no ralo, ele contamina 25 mil litros de água. Não tem Nossa! Não tem consciência disso, não sabe, não tem esse conhecimento. Então a gente leva todo esse conhecimento para as crianças. A gente fala e assim, eles são os maiores fiscalizadores dos pais, das mães. As mães falam depois, elas falam assim, nossa, agora eles ficam de olho quando eu vou te dar o óleo para mim guardar, etc e tal. Então o que acontece? A maneira hoje ainda é muito micro. Então, a pessoa pode me chamar, tem aí o meu Instagram, pode me chamar no inbox do Instagram, falar, olha, Daniela, eu tenho interesse, eu vou pedir pro pessoal do Instituto Triângulo ir até você. Que legal! Eu vou te apresentar o projeto, então a gente pode sim fazer isso. Dá para fazer um movimento, né? Com a própria escola dos filhos, com a vizinhança. Exato. Onde quiser que nós façamos a implantação desse projeto, a gente faz. E se você também não tiver a coleta seletiva, nós também temos os meios de fazer a implantação. É mesmo? Que bacana, isso é importante, né? Porque nós temos, na verdade, hoje a gente tem um convênio com a Anlurb, que faz a questão da gestão dos resíduos sólidos da cidade. Então, na verdade... Do município de São Paulo como um todo? Do município? O município. Ok, do município de São Paulo. Eu não consigo dentro da grande São Paulo, mas dentro do município, sim. Olha só, já tem um pedido aí na casa das Déboras, hein? Sim, com certeza. Vai ser ótimo. Vamos sim, pastora Rose. Ontem eu estive com ela esteve em reunião com a gente aqui na Casa da Cidadania. Que legal, que maravilha. Um grande abraço, Rose. Que bom, a Rose de vez em quando está aqui prestigiando, né, trazendo a contribuição dela para o nosso programa, né? Esse programa é diário, todos os dias das 10 às 11, de segunda a sexta-feira. E a gente traz essa visão, sabe, Daniela, que é
para quem acredita no poder das redes. Então a gente traz um conhecimento, né, e vai fortalecendo essa rede, vai trazendo cada vez mais pessoas para Vanessa, e tomando uma proporção. não briga comigo, mas o subprefeito acabou de chegar aqui, eu vou ter que atender. Ah, tá bom, tudo bem. Eu continuo falando aqui com o pessoal. Gente, Obrigada. desculpa. E assim, a Vanessa é uma super querida, o marido dela. Tá falhando. São pessoas sensacionais. Gente, tudo que eles fazem é assim de grande valor. Eu acredito muito nos projetos da Vanessa, em tudo que ela tem dentro. Obrigada. Então, assim, me perdoem porque eu ainda estou na zona de meu trabalho, então chegou o subprefeito, está querendo falar comigo, está aqui na minha porta. E aí eu vou ter que atendê-lo. Tá bom, tudo bem. Obrigado, gente. Obrigada pela tua contribuição, Daniela. Pode. Ok, então, eu não sabia, né? Mas, enfim, a pessoa no trabalho precisa tomar, tem que atender mesmo. Então, gente, vamos falar aqui, eu vou dar continuidade a esse assunto, porque ele é um assunto que chama bastante o nosso interesse e eu vou trazer um pouco da visão sistêmica sobre tudo isso, né? O porquê que eu estou trazendo esse assunto para um programa onde a gente fala de relacionamentos, né? Por que me chamou a atenção, né, trazer esses projetos, essas possibilidades que eu encontrei através do trabalho da Daniela, né, dentro do município, o Aloysio. Por que trazer esse trabalho, né, que eu conheci da Daniela, que realmente é realizado aqui no município de São Paulo, né? Eu estou aqui no município. Então, por que trazer isso como formas das pessoas poderem se engajarem na questão da sustentabilidade e do meio ambiente? Porque o que é que a visão sistêmica traz para a gente? Ela traz que nós somos partes desse todo, né? Nós somos... A Mayara está solicitando, Mayara, para participar? É isso mesmo? Se for, diz sim, que eu te convido. Então, a questão do sistema é entender que nós somos parte desse todo. E é o que eu estava falando para ela. As pessoas, elas entendem o que é, mas elas não sabem como agir, como fazer parte, o que fazer para verdadeiramente contribuir. E agora a gente percebe isso. A gente recebe a informação que existem, não só através da Daniela, mas existem outros, como também veio aquele dia um convidado também falando sobre um trabalho em Santo André, né? O Aloysio tá pedindo a Mayara para entrar. E eu acho bastante importante, né, a gente trazer esse debate. Você quer falar, Mayara? Não. Você pediu. Eu sempre solicito por causa da... É. Aí você aceitou, eu falei, ai meu Deus, o que eu vou falar? Ah, eu pensei que você estava querendo falar mesmo, fazer alguma pergunta, alguma participação. Não, eu solicitei porque eu faço isso mesmo. Ah, entendi. Então tá bom. Vou sair aqui. Tá, pode sair. Na verdade, eu tô achando esse programa bastante interessante, né? Porque, primeiro, a minha convidada saiu. Agora, a Mayara pede para entrar e não quer entrar. Eu vou utilizar esse momento agora para refletir o que significa isso, né? E eu vou trazer isso junto com vocês. Vamos pensar junto. O que significa isso e o que isso tem a ver com o assunto que a gente está falando. E eu acho que tem tudo a ver, porque quando a gente abre um sistema, a gente abre um campo, e todo o assunto que a gente traz aqui, antes de trazer, nós trazemos de maneira séria, um trabalho sério. Então a gente abre um campo que a gente chama de campo morfogenético, que é como se fosse um laboratório de análises
para que a gente possa contribuir com as pessoas. Então, existe um conhecimento científico por trás disso. Eu estou trazendo um assunto de grande relevância, mas um assunto que as pessoas realmente não participam. Eu acho interessante eu ter aberto esse campo e agora está acontecendo isso. Então, eu posso fazer uma analogia com a questão da sustentabilidade, do quanto nós nos tornamos responsáveis por essas situações na nossa vida, né? Então, a gente fala, mas a gente faz, a gente permanece, a gente continua fazendo o trabalho que a gente se propõe, o comprometimento que a gente tem, né? E em relação ao meio ambiente, isso não é uma prática mesmo. Essa consciência não foi tomada ainda, né? E olha que incrível, né? Quando eu abro esse campo, e realmente eu abro, vou até mostrar aqui para vocês, todas as vezes que eu trago um programa, eu abro um campo morfogenético, tá aqui o símbolo dele, né? E eu começo a fazer como um laboratório alquímico mesmo, né? Eu me vejo como uma cientista, uma pessoa que dedicou a sua vida, né? Durante toda a minha vida, desde a adolescência, eu estudo, eu participo, eu busco fundamentações científicas. Então, este programa, ele tem um propósito de fortalecer essa rede. E a rede só é fortalecida, né? Só existe uma potencialização da rede se a gente conseguir agregar o todo. E muitas vezes as pessoas, por olharem de maneira tão limitada, não percebem que o todo é o todo mesmo, né? O todo não é somente a minha família, o todo não é somente o meu relacionamento com os meus filhos, com meu marido, com os meus pais, né? Com os meus irmãos. Não, o todo é o meu relacionamento com o planeta Terra. Eu sou responsável por ele. Ele também é a minha casa, né? E ele sofre, por quê? Porque ninguém olha para ele, né? Por falta mesmo de enxergar, tão envolvidos com as suas próprias vidas, tão envolvidos com a sua própria história, criação, né? Que não percebem o quanto atitudes como essa, por exemplo, de você não jogar o óleo pelo ralo, você guardar esse óleo, você poder de alguma maneira reciclar o lixo que tem na sua casa, o quanto você contribui para que a sua casa esteja limpa, para que você realmente esteja exercendo conscientemente o que você já é, que você é parte da Terra. E aí, quando a gente estuda tudo isso, a gente vê, por exemplo, que se você vê os elementos de formação da Terra, são os mesmos elementos de formação do nosso corpo humano. Olha que incrível como nós realmente fazemos parte de tudo isso. E existe aí muita informação, né? O Aloysio está colocando que 1 litro de óleo contamina 5.000 litros de água. E é isso, contamina. E a gente pode fazer diferente. Então, depois eu vou, inclusive, deixar o contato do Instituto Triângulo, que ela trouxe aqui pra gente, né? Colaborando conosco, para que a gente possa trazer, né, para a nossa realidade, para a nossa vizinhança, para o nosso condomínio, para a escola dos nossos filhos, né? Porque nós sabemos que não tem condição para uma casa só. Mas você pode ser um agente de mudança de mentalidade nesse sentido. Vanessa, por que eu vou fazer isso? Eu vou falar uma coisa para você. Você vai fazer isso se você verdadeiramente quer ser feliz e quer mudar de nível. Porque toda vez que você olha ao redor, toda vez que você percebe o que existe além de você, todas as vezes que você verdadeiramente tem a intenção de enxergar o que tem além, você agrega tudo isso a você. Isso passa a ser referência dentro da sua vida, passa a ser parte de você. E tudo que é parte de você, tudo que você agrega, tudo que você integra, tudo que você diz sim, passa a ser você. Então você cresce, você se amplia, você se desenvolve, você fica cada vez mais rico com isso, né?
Aqui, por exemplo, o Alan, ele trouxe uma questão muito interessante. Ele falou da tempestade de gafanhotos. Eu não sei se vocês viram as notícias, né? Mas existia. Os gafanhotos são representantes, são uma praga, né? E eu fiquei assustada com a tempestade de gafanhotos que estava vindo em direção ao Brasil. Mas era uma coisa assustadora. Quem não viu, depois procura no Google, dá uma olhada na praga que estava vindo para cá. Então, depois de toda essa situação que nós ainda estamos vivenciando, porque a questão da pandemia não acabou, pelo contrário, né? Ontem, o número de mortes só em São Paulo foi gigantesco, né? E ontem eu precisei sair de casa e fiquei assustada com a quantidade de pessoas que eu encontrei na rua sem máscaras, né? A quantidade de pessoas com crianças, inclusive, sem máscaras, né? Eu mesma perdi pessoas da minha família por causa do coronavírus, então a gente não pode dizer que isso é só uma questão política, né? Isso é realmente uma questão ambiental, isso é uma questão que precisa fazer com que a gente pare e reflita. E agora estão vindo outras pragas. O que mais é necessário para que as pessoas despertem, né? Aqui a Lu disse, eu nem tinha noção e reciclo óleo faz muito tempo. Parabéns, Lu. E além disso, né, não só a questão do óleo, mas da gente, por exemplo, ensinar nossas crianças, né? Colocar o lixo colorido, fazer a reciclagem, trazer essa consciência para os nossos filhos, para nós mesmos, não só para os nossos filhos. Nós precisamos dessa consciência, nós precisamos expandir. Chegou a hora de mudar de nível, chegou a hora de crescer, né? De parar com tanta picuinha, com crimes familiares, né? Todos esses problemas que a gente trata aqui no programa por causa do meu trabalho, da especialidade que eu tenho em crimes familiares, tudo isso tem como possibilidade de cura, de transformação, de mudança de nível, a gente aumentar o referencial dentro de nós. Por isso que a gente tem que olhar para o macro. E com o macro a gente consegue mudar o micro, porque macro e micro são partes de um mesmo todo, né? Aqui a Tânia falou que a cada 100 anos, peste, gripe, tempestade de gafanhotos. Pois é, Tânia, existe aí, e foi importante você trazer isso, porque o que é que existe? Existe um plano, né, que é cíclico. E o que é cíclico? É algo que tem um início aqui, ele vai dar uma volta de 360 graus, ele vai voltar para o mesmo lugar. Por isso, a cada 100 anos, a cada período acontece algo. Um plano cíclico. O plano cíclico, ele se dá dentro de uma frequência. E é importante que o ser humano se desenvolva e cresça para que ele quebre os ciclos e possa passar para um novo nível. Quando ele faz este movimento, porque aí é geometria, né? É matemática. Olha a gente aqui na matemática das relações. Você está aqui. Quando você consegue mudar, fazer este movimento, não mais este, mas este movimento, você vai passar para um novo nível. Nessa mudança de nível, o movimento é circular. Circular e assim também. Então, na verdade, ele é um círculo que em movimento se torna uma aspiral, que é a criação de tudo que existe, ok? Quando isso acontece, você quebra o ciclo e você passa para um novo patamar. Então, como é que você quebra um ciclo, né? Como é que você vai sair disso? De sempre ser surpreendido com uma tragédia, com um acidente, com uma situação de rompimento, de perdas, né? De tanto sofrimento, de guerras, de brigas, de gafanhotos, de pandemias. Como é que você vai sair disso? Você vai aceitar isso? Que a cada 100 anos é assim e sempre vai ser assim? Ou será que existe uma outra possibilidade? E se você se abrir para essa outra possibilidade, você expande a sua consciência através de uma pergunta. E quando você expande a sua consciência através de uma pergunta, né? E você aumenta o seu referencial e você agrega coisas além daquela limitação que você estava, você não tem mais como voltar. Isso é o que Einstein ensinou. Você vai para um novo nível. Essa é a proposta que eu trago para as pessoas, né? Que as pessoas expandam, cresçam, agreguem. Por isso que eu trouxe esse assunto. Mas você vê que é um assunto tão fora
né? As pessoas estão tão fora disso, mesmo que façam práticas, mas são práticas pequenas. Porque quando a gente pega uma bandeira da sustentabilidade, a gente tem que ampliar. Qualquer bandeira que a gente pegar, a gente tem que crescer, trazer mais, fazer mais, criar mais. Isso é muito importante. E trazer pessoas, e formando redes. Para quem acredita no poder da rede, quanto mais rede, maior exponencialmente aquilo vai crescendo, se ampliando, reverberando, né? Este é o movimento. É um movimento que acontece, que é invisível, mas que vai crescendo e crescendo e ampliando. Então, quando a gente fala de um assunto que a gente expande tanto e as pessoas não expandiram, acontece esse tipo de coisa que está acontecendo no programa. É incrível isso, né? A Luciana Barros disse: eu separo o lixo aqui, só sinto falta da praticidade nos bairros para separar o lixo de remédios vencidos, pilhas e eletrônicos. Já a coleta do óleo orgânico e reciclável já é uma prática faz tempo. Pois é, Luciana, essa prática já está posta, apesar de muitas pessoas não participarem. Mas algumas já acordaram para isso. E quando existe uma necessidade como essa que você está falando, é necessário sim, vou pegar a fala agora da Daniela, né? É necessário que hajam políticas públicas, porque nesse caso, não só a sociedade, mas quem está no governo precisa olhar para isso, né? E precisa criar mecanismos para facilitar a participação da população. Então, isso realmente é fundamental, né? Deixa eu ver. Estão consumindo o equivalente a 2.000 vacas. Consumiram por dia. Olha, Luísio, é verdade, né? No meu condomínio eu sempre levei a sério. Sem consciência, né? Estão consumindo o equivalente a 2.000 vacas por dia. Sim. Deixa eu ver o que você está falando. E aí, gente, meu sonho é ter uma casa autossustentável. Eu também, Luciana. Você sabe que eu cheguei até a pegar uma casa dessa, uma imagem, e colocar assim para eu poder visualizar, porque eu acho isso incrível, econômico, bonito, moderno, né? Mas isso é um nível de consciência gigantesco e precisa realmente de uma estrutura. Seja bem-vinda, Sandra. E aí, gente, eu vou, inclusive, diante disso, eu vou até pegar aqui meus bonequinhos, né? Eles sempre ficam do lado, porque isso realmente é um campo, né? Assustador, devastação dos gafanhotos. Exato, gente. Eu fiquei assustada quando eu vi o vídeo dos gafanhotos e quando eu vi que eles estavam vindo em direção ao Brasil. Até na hora que a gente viu, né? A gente estava mexendo, vendo notícias pelo notebook e ele estava ligado na TV. E na hora que a gente colocou isso, nossos filhos estavam, né? E aí meu pequeno correu, fechou a janela. Eu falei, não, filho, não fecha. Aí ele falou, não, mamãe, tem que ficar tudo fechado que eu não quero gafanhoto aqui em casa, né? Então, isso está relacionado à nossa consciência, gente. Isso verdadeiramente está diretamente relacionado à nossa mente, né? E quando se abre um campo que as pessoas, né? Eu vou pegar essa boneca aqui para representar a natureza. Eu achei interessante que ela é bem florida. Então, nós temos aqui uma representante para a natureza e nós temos aqui representantes da população. A natureza está aqui, está precisando de ajuda. Mas como é que as pessoas agem diante da natureza, né? Aqui está aqui, ó, cada um olhando para a sua própria vida, né? Não sei se vocês conseguem ver. Cada um olhando para a sua própria vida. O Aloísio tá ligado, né, Aloísio? No Miguel, o time azul tá sempre esperto, viu? O time azul aqui tá vencendo grandiosamente. Mas é bem interessante. O time azul, para as pessoas entenderem, né? Aqui em casa nós dividimos. Então, o meu marido e a minha filha fazem parte do time vermelho. E eu e o meu filho fazemos parte do time azul. Então a gente criou essa brincadeira, né?
e a gente faz as atividades de casa e passa esses dias, né, de quarentena, trazendo um pouco de diversão para as atividades que precisam ser realizadas. Então é como se fosse um campeonato, né, do time azul com o time vermelho. Tudo isso são técnicas, são conhecimentos simples, assim como esse da sustentabilidade, que a gente pode criar, inclusive atividades com os próprios filhos, mas que a gente só vai criar quando a gente parar para olhar para ela, para olhar para a nossa casa, para olhar para a natureza. Tudo só existe para a gente quando a gente enxerga, né? Quando a gente enxerga. Luiz, você é do time vermelho? Não, eu acho que não, hein? Você não tem perfil do time vermelho, não. Depois a gente conversa sobre isso. Aí, gente, esse olhar é o que precisa. Por isso que esse programa do dia de hoje, eu achei tão interessante, né? A gente tem esse trabalho da análise do discurso. Eu sou formada em letras também. O meu trabalho de conclusão de curso foi baseado na análise do discurso, né? E com isso a gente faz esses programas analisando filmes, né? Trazendo todo esse conhecimento, essa técnica. E isso também me possibilita, diante de um programa ao vivo, né? Onde eu sou pega de surpresa 2 vezes no mesmo programa, né? A analisar o que existe atrás destes acontecimentos. O que esses acontecimentos querem me ensinar, né? O que você é formado em tudo, a Lu falou. Não sou, Lu, se eu pudesse eu seria, porque eu amo estudar. Mas eu sou formada em tudo aquilo que realmente eu busquei, sonhei e acreditei que seria útil e que ia me instrumentalizar para a causa que eu reconheci como a missão da minha vida. Então, essa causa realmente são os relacionamentos de família harmoniosos, né? Então, eu posso dizer que a minha especialidade é soluções de conflitos e crimes familiares. Mas eu estou mudando de nível. Eu estou saindo desse ciclo para entrar num nível onde, na verdade, eu vou me apresentar como uma educadora, alguém que ensina as famílias e as pessoas que ainda querem, né, formar uma família, ou seja, que estão namorando nesse patamar, a conhecerem todas essas normas, essas leis naturais, essas leis da natureza, né, leis da natureza para onde a gente precisa olhar e, a partir daí, não passar pela história de sofrimento que muitos passaram por não terem orientação e por não conhecerem. A natureza, gente, não é simplesmente a mata, o rio, os mares. A natureza é o universo onde as leis estão impostas. As leis dos relacionamentos estão impostas na natureza. Então, muito do sofrimento que as pessoas vivem nos seus relacionamentos é porque não olham para a natureza. Vanessa, como assim? Me explica isso. E eu vou trazer para vocês uma lei, para que vocês compreendam uma lei da natureza. Existe uma lei na natureza chamada gestação. E que lei é essa? É a lei de que tudo aquilo que você planta, toda semente que é colocada, quando eu ponho a mão assim é porque é na 4ª dimensão, ela demora um tempo de gestação para que ela se materialize na 3ª dimensão. Então, trazendo para o corpo humano, quando uma pessoa engravida, uma semente é colocada na mulher e ela está grávida agora. Essa semente fecundou. Ela já está grávida, mas o bebê vai aparecer? O bebê não vai aparecer. Será necessário 9 meses, né? Em média, para que a gente possa visualizar o bebê. Porque no primeiro momento ele é somente uma célula. Essa célula vai passar pelo processo de mitose e meiose. E depois de todo esse processo, né, os órgãos serão formados para que um corpo seja formado em 6 meses e mais 3 meses para ele poder ganhar gordura e força e poder realmente nascer.
Então, a formação de uma criança para que ela realmente possa vir ao mundo e a gente possa enxergá-la na matéria, na terceira dimensão, vai levar 9 meses. Dependendo do nível da semente que você vai usar, né? Se é uma semente de planta, uma semente de qualquer outra coisa, ela vai ter o seu período específico conforme a sua natureza para brotar. Então, assim também em relação aos nossos relacionamentos, né? Se você tem um relacionamento que está em desarmonia, você precisa da semente da harmonia para você aplicar e você vai cuidando e vai regando para que a harmonia se instale no seu relacionamento. Se você não tem relacionamento nenhum, você precisa das sementes necessárias para que o relacionamento que você precisa se cumpra. E tudo isso vai ter um período pela lei da gestação. Eu sou uma mulher que trabalha com leis. Então, todos os cursos que eu fiz foram voltados para o entendimento dessas leis. Porque as leis existem e elas existem e elas atuam. Você sabendo ou não da existência delas. Então, por que não conhecer essas leis, as suas atuações, para agir de acordo com elas, para dizer sim para elas, para utilizar e integrar essa força ao seu favor? Porque é isso que nós viemos fazer. Mas a gente só vai conhecer se a gente parar o nosso mundinho, porque é um mundinho, a gente parar com tanto entretenimento, coisas que tiram a gente da reflexão, né? Quando você para na frente da televisão e você fica... Tem pessoas que ficam horas na frente da televisão, só recebendo informações de coisas que não vão alterar nada na vida delas. E deixam de olhar para a natureza. A natureza que é você, né? A natureza que é o seu ser, de quem é você, de como você foi formado, do que realmente te faz bem. Então, todos os meus estudos foram direcionados, por quê? Porque eu olhei para a minha natureza desde criança. E eu sabia por que eu vim para a Terra, o que eu vim fazer, qual a minha missão de vida. E por saber disso, eu pude direcionar e focar quais os cursos são necessários para que eu alcance o objetivo que o meu Criador teve quando me criou. Mas isso a gente tem que olhar para nós mesmos, olhar para a natureza do nosso corpo, cuidar dele, olhar para o nosso espírito, para a nossa alma, olhar para a redondeza, para a família, para a vizinhança e para o planeta. Então, esse olhar, ele é fundamental. E é isso que eu estou trazendo para vocês, né? Como importância de reflexão. As pessoas estão assim, gente. Eu espero que esse vídeo, né, diante de todo o atrapalho, eu vou colocar esse termo, que para mim, quando isso acontece, significa que é algo que realmente precisa ser olhado, significa que é verdadeiramente uma grande oportunidade, ali existe algo que está incutido, que está secreto, que está codificado. E quando a gente vai ter acesso a algo que vai transformar a nossa vida, as coisas, o atrapalho, a resistência se estabelece como uma espécie de prova para que você não vá, para que você desista, para que você mude o caminho e fique até sem jeito. Mas, na verdade, isso significa que é aí que está o seu grande momento de pulo, o seu salto, o seu local onde você vai verdadeiramente se lançar para um novo patamar, né? Em relação à televisão e tudo que existe, a todas as criações que existiram, nós podemos sim utilizar, mas de forma consciente, nós podemos usar como instrumentos e mecanismos de evolução. O que a gente não pode é perder a consciência e ser manipulado por situações criadas por outros. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né?
com tudo, com notícias, que nós vemos aí quantos fake news, quantas notícias fake, né, que vem colocar medo, né, todo esse discurso do medo para que você pare, para que você se deprima, né, e todos os índices horríveis que sobem. Por quê? Porque as pessoas não exercitam o pensamento, não exercitam a análise. Por isso que eu digo, gente, hoje eu trago para vocês um grande ensinamento, que é o ensinamento de você parar e refletir sobre o que acontece. Por que que as coisas ao seu redor estão acontecendo, né? E é isso que eu quero falar para vocês. Hoje, algumas coisas ao redor deste programa aconteceram. E aconteceram para me dar a oportunidade de exemplificar para vocês o quanto você pode se perder do seu caminho se você não tiver foco e se você não tiver bem claro o que é que você está fazendo e por que você está nessa situação, né? Por que você está fazendo isso para a sua vida, né? Eu tô aqui trazendo isso para você para que cada um reflita na sua própria vida. Eu tenho definido, eu tenho foco, o que é que eu quero, o que é que eu vim fazer no mundo, porque se você não tiver, você vai fazer esse tipo de coisa, né? Algo acontece ao redor e você para de prestar atenção no que está sendo dito e você começa a olhar para o que tem ao redor. Você começa a olhar porque passou um carro, porque fulano saiu, porque ciclano chegou, porque Beltrano pediu e entrou e não tinha nada a ver, né? Você começa a olhar para isso e você esquece o foco. As coisas vão continuar acontecendo para te tirar do seu caminho, porque é assim que funciona na terceira dimensão. É um grande laboratório, onde dificuldades, desafios e conflitos fazem parte da nossa vida. Então você se mantém focado. Pode acontecer aqui, 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 mas se você mantém o foco, você consegue chegar aonde você quer. Você não olha para o que está ao seu redor. Então, eu fiz esse exercício na prática com vocês. Eu estou lendo o que vocês estão escrevendo, né? Eu vi que teve gente que comentou que passou o carro e não sei o quê. Quando você olha para o carro, você deixou de prestar atenção nas palavras. Quando você olha e comenta sobre isso, você perdeu a energia e a possibilidade de criar algo grandioso para falar de algo que não tem nada a ver com o foco. Então, na prática, eu estou ensinando para vocês. Se vocês conseguirem olhar para a natureza, e quando olhar para a natureza, vocês começam a olhar para a natureza que é você, que é o seu sonho, que é o seu objetivo, é a sua missão de vida. Ah, Vanessa, eu não sei qual é a minha missão de vida. Você não sabe porque você não olhou. Você não sabe porque você não prestou atenção, você não estudou. Né? Quando a pessoa fala, Vanessa, você estuda muito, mas todos nós viemos no mundo para isso. Nós viemos para experimentar, nós somos seres espirituais. E nós não viemos aqui para ter uma experiência espiritual. Muitas pessoas, como a sua natureza é espiritual, e não olham, não enxergam, não prestam atenção na natureza, que nós somos feitos de terra, somos feitos de carne, de sangue. Então nós viemos aqui e nós temos uma composição específica, nada na natureza é inútil. Tanto é que no próprio lixo reciclado você consegue trazer utilidade para aquilo que era lixo. No meio do monturo existe riqueza. No meio do lodo nascem flores incríveis. Então, em tudo, nada na natureza é inútil. Em tudo existe uma beleza, existe uma utilidade. Basta você ter olhos para enxergar, basta você realmente querer ver a beleza e a utilidade do que existe. Então, quando você faz isso, quando você verdadeiramente desperta para isso, quando você acolhe tudo, quando você acolhe o lixo, quando você acolhe o abusador, quando você acolhe o agressor, quando você acolhe o desafio, quando você acolhe o problema, né? Que hoje eu passei aqui no programa.
na prática. Quando você diz sim para isso e você pergunta o que é que eu tenho que aprender, qual é a reflexão que eu posso tirar disso, o que é que eu posso ensinar com isso, como eu posso transformar, transmutar, pegar o lixo e transmutar e transformar num produto reciclável. Como é que eu posso pegar o desafio? Como é que eu posso pegar o sofrimento da minha vida, a dor que eu estou sentindo e transformar e entregar algo belo? Porque nós temos esse poder de transmutação. Um poder que eu aprendi desde criança com a minha própria mãe, que é uma pessoa poderosa em transmutação. Ela pega dores e coisas horríveis e transforma em flores coloridas. Então é isso que nós viemos fazer. Nós vamos fazer uma análise do livro, do filme A Vida é Bela, porque é bem isso, é uma história onde nós temos, porque faz parte, o conflito faz parte. A sua vida não vai mudar e você não vai ter mais conflitos, você vai, mas você precisa aprender a lidar com os conflitos para que isso seja uma experiência bela para você, né? E fechando o pensamento de que somos seres espirituais, a natureza é essa, então você fica buscando a espiritualidade, porque esse é o seu ser, é a sua essência. Mas você não pode esquecer que se você está num corpo físico, isso tem um objetivo. Então você veio para ter experiências físicas, experiências carnais, experiências terrestres, né? E é assim que você se abre para esse todo, para que você possa evoluir e cumprir a sua missão de vida. Eu quero dizer para vocês que amanhã vai fazer 5 anos a lei de criação da mediação de conflitos, né? Eu sou mediadora de conflitos e não estou desenvolvendo esse trabalho agora porque optei pela advocacia extrajudicial e pela consultoria sistêmica. Mas é um trabalho que a gente utiliza, né? Utilizo bastante o modelo da escola de Harvard para negociações na resolução de conflitos e de crimes familiares. Então eu quero trazer para vocês que amanhã vai ser um programa totalmente diferente e eu vou trazer para vocês um grande presente, né? Uma surpresa, vai ser presente, tá? E falando a respeito da mediação de conflitos, especificamente nos casos de alienação parental, para que se possa resolver de maneira extrajudicial e finalizar o processo, tá? Eu quero deixar esse convite para vocês. Quero ler aqui, eu tô falando muito, né? Deixa eu tomar um pouquinho de água, licença. Com óleo que reciclo, faço um sabão muito bom. Ainda dou para a pessoa experimentar e sentir desejo de querer fazer também. Que consciência se requer aqui? Que Satori, diminuir a distância que existe entre nós e Deus. Precisamos tirar aqui. O que posso fazer para tornar o mundo melhor? Perfeito, Tânia. A sua pergunta, ela complementa tudo que eu estou querendo trazer, né? Ela complementa o conhecimento que eu quero deixar para vocês. Então agora eu vou finalizar agradecendo profundamente a presença de todos vocês. Deixo esse exercício prático para análise de vocês, para suas próprias vidas, tá? E convido vocês para amanhã às 10 horas a gente falar sobre a mediação de conflitos e trazer os resultados práticos dessa mediação na questão da alienação parental. E se resolve a alienação parental, pode resolver qualquer problema, né? A Luciana falou gratidão por essa contribuição. Acordei com questionamentos que aparentemente não tinham relação com o tema, mas com tudo que aconteceu, trouxe as reflexões sobre as minhas perguntas. Que bom! Gratidão, Luciana, gratidão a todos. E assim, eu desejo para vocês um excelente dia, um dia iluminado, cheio de amor, cheio de compreensão e que todo este conhecimento seja integrado a vocês. Que todo este conhecimento venha agregar e que essa prática faça com que vocês percebam algo que vocês precisam perceber, senão não estariam vendo esse vídeo, né? Tô falando para quem vai assistir o vídeo depois também. Então, o que vocês precisam aprender em relação às dificuldades, às adversidades, às surpresas, né? Aos ruídos que podem te tirar do foco, o que você precisa refletir para colocar isso em prática na tua vida.
Um grande abraço e até amanhã.